São Januário, o Vasco tem que jogar. E hoje, São Januário também jogou pelo Vasco. O Ancelotti é o Coutinho. Coutinho é o 10 da seleção. Para de falar sobre o Vasco da Gama, que é o campeão de falhas individuais entre clubes de futebol do brasileiro. Fala aí, pessoal, eu sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. E hoje o Vasco consegue mais uma vez vencer com amplo placar. A gente tem que falar, claro, das camadas do jogo no modo geral, desde o início, né? O Vasco consegue sofrer um gol numa saída, no erro de bola, que deixa basicamente todo mundo nervoso, né? O Vasco, nesse período, tomando um gol, como foi no Clássico, como foi hoje, e hoje culminando mais um erro individual, mais um erro numa saída de bola, o Vasco tem um ponto positivo. No domingo não se desestabilizou, hoje também não se desestabilizou. O Vasco consegue ter essa maturidade para buscar o resultado. E claro, né, o árbitro que expulsou o David naquela ocasião lá na Bahia, naquele 1-1, hoje ele já deveria ter expulsado o Rezende numa entrada brusca, numa entrada perigosa em cima do Coutinho. O Coutinho reclamou muito dessa entrada do camisa 5 do Rezende no primeiro tempo, depois mais uma vez, porque basicamente essa foi a proposta do Bahia. O Bahia, eu falei isso no nosso pré-jogo, falei isso na nossa live, na nossa transmissão, é um time que tem muita qualidade técnica, mas fora de casa joga muito mal e iria jogar para forçar o erro do Vasco. Antes do gol do Bahia, eu me lembro que o Rogério Ceni, ele chama o Sanabria, que foi o autor do gol, ele pede para o Sanabria pressionar a saída de bola e foi o que aconteceu. Ele conseguiu pressionar e abrir o placar. Mas hoje o Bahia veio com essa proposta de bater, de catimbar o jogo, fazer falta. Depois teve a situação da expulsão do Jean Lucas, desnecessário a cotovelada que o Jean Lucas ele dá. Depois também era para o Sanabria também ser expulso no segundo tempo, porque ele dá um pisão criminoso em cima do Puma Rodrigues. E aí, passada aqui a situação da arbitragem, que, vou dizer uma coisa, o árbitro perdido, perdidaço, perdido. E assim, que bom que o Vasco conseguiu vencer por 3-1, um resultado por 2 gols de diferença, para sair dessa zona da confusão, para espantar de vez essa zica de São Januário, para exorcizar de vez esse problema de não vencer em São Januário, para exorcizar de vez essa questão também de não vencer em casa. Então, vitória importante, o Vasco vai a 27 pontos na tabela do Campeonato Brasileiro, salvo engano, agora está indo para 13º, 12º, mas passa o Grêmio, passa o Atlético Mineiro, passa o Santos, aliás, passa o Grêmio, não, passa o Internacional, e assim, que bom, dá um alívio, dá uma segurança muito grande. É bom ver o Vasco ganhar em São Januário, é bom ver São Januário jogar com o Vasco, e hoje, São Januário jogou. O Ancelotti é o Coutinho, Coutinho é o 10 da seleção, Coutinho é o 10 da seleção. Ancelotti, presta atenção, se você não convoca o Coutinho no dia 1º de outubro, é uma injustiça, eu faço questão de comprar uma passagem para o Japão para cobrir o Coutinho na seleção brasileira, porque ele merece, ele foi o maestro desse jogo aqui hoje. Se o Vasco hoje venceu essa partida por um placar amplo, graças a Felipe Coutinho, chamou a responsabilidade nas bolas paradas, bateu o escanteio, chamou a responsa para ele, no momento que talvez ninguém observou, mas até no momento que originou o segundo gol do Vasco, o Coutinho tem responsabilidade não participando da jogada, mas participando indiretamente, porque ele acaba de bater uma falta, obviamente já cansado, ele não conseguiu correr para bater o escanteio, e ele manda o Nuno Moreira bater o escanteio, o Nuno cobra o escanteio e o Puma está lá para conferir o gol. Então, até nisso ele teve liderança, até nisso ele teve consciência, até nisso ele foi importante. Esse é o Coutinho que voltou querendo demais. E está aí para quem criticava, está aí para quem não acreditava no Coutinho. Esse é o Coutinho que nós queremos. E esse Coutinho merece, é uma injustiça, tá? É uma injustiça se o Coutinho não for para a seleção brasileira. Ponto final. Ponto final, já tem que estar na pré-lista. Rodrigo Caetano já tem que colocar o Coutinho na pré-lista da seleção brasileira. Porque a mídia, no modo geral,
que se inclina muito, o Neymar não vai voltar para a seleção brasileira agora. O Coutinho tem que dar uma oportunidade. O Lucas Moura já teve oportunidade na seleção. Outros jogadores dos anos 90, 91, 92, dessa faixa etária, já teve a oportunidade de voltar e o Coutinho está pedindo para voltar. Por isso que ele está jogando muito, por isso que ele está dando a vida em campo. Ele foi o maestro hoje, o melhor em campo, indiscutivelmente, é o Felipe Coutinho e ponto final. Hora de falar sobre o Vasco da Gama, que é o campeão de falhas individuais entre clubes de futebol do Brasileiro. Na Série A, ninguém sofreu mais gols a partir de erros específicos de um jogador do que o Vasco. E olha que a distância é grande. O Vasco tomou 9 gols graças a falhas individuais. Depois aparece o Fluminense com 6 falhas, seguido pelo Ceará com 4, São Paulo, Santos, Atlético Mineiro, Bragantino e Inter com 3 falhas cada. Me parece absolutamente natural que Vasco e Fluminense, o atual time do técnico Fernando Diniz, e aquele onde o Diniz deixou muitas raízes, o Fluminense, sejam os 2 times com mais gols sofridos a partir de falhas individuais, que estão muito associadas àquelas saidinhas bem conhecidas do trabalho do Fernando Diniz. Os 9 erros que resultaram em gol contra o Vasco. João Vitor é o campeão, foram 2 falhas individuais. Para a sorte do Vasco, o João não está mais no elenco. Paulinho, Hugo Moura, Verrete, Fusato, Maurício Lemos, Matheus Carvalho e Paulo Henrique foram os responsáveis pelas outras falhas. Essas 2 últimas que impediram o Vasco de vencer o Ceará num jogo super importante do Campeonato Nacional. Partida disputada em São Januário, em que o Vasco teve na frente no 1-0 e depois no 2-1. Esses 3 pontos eram vitais para distanciar o Vasco da zona do rebaixamento, especialmente porque a sequência dos 4 próximos jogos só pedreira contra os 4 primeiros colocados do campeonato. Porque o Ryan, por exemplo, que ainda não está vendido, ontem eu conversando com um dirigente do Vasco, falou assim, não tem essa venda ainda não. Respeito, né? Inclusive nossos amigos do Atenção Vascaínos trouxeram essa informação, mas ontem conversando sobre um outro assunto, que envolvia o ano que vem, uma outra situação do Vasco, né? Potencial construtivo, que eu vou desenvolver daqui a pouquinho, e eu perguntei, cara, e o Ryan? Já está vendido? Não tem nada não. O Vasco, inclusive, quer renovar o contrato dele e só vendê-lo na janela do meio do ano que vem, o que faz mais sentido. Afinal de contas, a próxima janela, que vai abrir em janeiro, é uma janela de reposição dos grandes clubes da Europa. E nem todos repõem, porque tem os seus elencos bem montados. Agora, junho, julho, aí é janela gigante, porque os clubes têm que montar os seus elencos, quem performou na temporada, quem não performou vai embora, então isso faz parte do business, né? E aí o Ryan seria vendido muito melhor. E ainda assim, se a gente olhar para frente, a potencialização do valor dele será outra. Por quê? Imagina, o Vasco bate campeão da Copa do Brasil, bate campeão da Supercopa do Brasil. Não é nada impossível que eu estou falando, tá? Termina um Campeonato Brasileiro na 8ª posição. Vai, joga o Campeonato Carioca e ele performa bem. Quando você chegar no meio do ano, você tem um jogador carimbado de conquistas, de grandes competições, inicia uma Libertadores. É outra valorização. Ontem na live de membros, aliás, convido você a tornar-se membro do nosso canal, você pode escolher qualquer uma das categorias, Fanático Vascaíno, R$ 1,99, o Cruz Maltino, R$ 4,99, o Trembala Novo, R$ 19,99, inclusive no Trembala Novo você participa do grupo do WhatsApp. Na nossa live semanal, que acontece às segundas, excepcionalmente foi realizada ontem, em virtude do meu aniversário na segunda-feira, a gente estava debatendo sobre isso. Quanto vale o Ryan? Aí cada um dizia um valor a 30, 40, 50, mas assim, não é quanto a gente gostaria que fosse vendido ou o que o nosso coração fala, mas o que o mercado paga. Hoje o mercado paga pelo Ryan 10 a 15 milhões de euros, no máximo. Se conseguir 20, espetacular. Mas é muito difícil, porque, infelizmente, o nosso clube, que pertence ao Ryan, o Ryan pertence ao nosso clube, não está jogando as grandes competições. Se ele estivesse jogando Libertadores, 2, 3 edições seguidas, o Vasco brigando na parte alta da tabela de Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil pelos títulos, era outra valorização. O mercado olha isso. Mas se o Vasco for campeão estadual 3 anos seguidos, não é o campeonato que o mercado olha. Enfim. Hora de falar sobre Pablo Verrete.
centroavante do Vasco, que perdeu um pouco de moral como sou torcedor, mas segue sendo super importante. Você sabia que Verratti é o artilheiro do futebol brasileiro entre atletas da Série A em 2025? Pois bem, além disso, o desempenho do argentino em clássicos é bem positivo. São 8 gols contra Flamengo, Botafogo e Fluminense. 4 gols marcados contra o Botafogo, 3 gols marcados contra o Fluminense e mais 1 gol marcado contra o Flamengo. A torcida pegou um pouco de bode do Verratti por conta da sequência mais recente. Não tem conseguido ser tão importante quanto em outros tempos, apesar de ter marcado 3 gols nas últimas 7 partidas, todos em cobranças de pênalti. Desde que foi contratado, Verratti já soma 55 gols em 131 partidas, o que faz dele o terceiro maior artilheiro do Vasco nesse século. Para mudar de assunto, para trazer boa notícia para o torcedor do Vasco, o acordo com a SOD Capital para a compra do potencial construtivo de São Januário está praticamente fechado. Essa empresa sinalizou que vai exercer a compra num valor que supera 500 milhões de reais. Essa grana vai ser absolutamente fundamental para a reforma de São Januário, que promete se tornar um dos estádios mais modernos do país. O prazo para que a SOD confirmasse seu interesse expirou na segunda-feira, mas nessa terça-feira o Vasco foi avisado de que o negócio vai acontecer. Agora o Vasco só aguarda o termo de transferência do potencial na prefeitura para negociar as últimas condições desse acordo. Importante contar que o terreno do Vasco hoje comporta 280 mil metros quadrados disponíveis para venda de potencial construtivo. Serão 250 mil metros vendidos para essa empresa e outros 30 mil metros para outra empresa. Com esse movimento, o Vasco dá um passo super importante para levar adiante um dos seus principais projetos, que é de ter São Januário mais moderno, maior e com mais conforto para o torcedor. Fala galera, beleza? Mais um vídeo novo pra vocês. Já dá aquela moral, deixa seu like, compartilhe, já comenta aí embaixo. Vitória importante hoje, hein? Ganhamos bem, apesar da falha individual, e vamos forte pro próximo jogo, hein? São Januário tem que jogar com a gente. Já se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações para não perder nada, hein? Porque aqui tem vídeo novo todos os dias. Forte abraço, fui!